A gente estava comentando aqui, gente, esse mundo tá de um jeito que às vezes a gente vê e ouve umas coisas que você fala, meu Deus, onde nós vamos chegar, né, doutor Leandro? Sem dúvida. É triste, né, esse tipo de cena, a perda do senso de né? coletividade, cidadania, de amor, princípios, amor pelo não outro. É? Nossa, terrível. Bom, hoje vamos falar de amnésia. E é um assunto tão sério, gente, porque muitos filmes, em seriados, a gente novelas, vê as pessoas brincando com a amnésia, mas isso é uma situação muito complicada e a gente fez uma matéria sobre o assunto rapidinho pra gente introduzir aqui o papo. Vamos ver? Olha lá. Vamos lá. A amnésia é a perda de memória total ou parcial, que pode ser causada por muitos fatores, como traumas psicológicos ou físicos, derrame cerebral, convulsões, abuso de álcool, Alzheimer, entre outras causas. Personagens famosos das telonas são representados com diferentes tipos de amnésia. Quem não conhece a peixinha mais famosa do cinema? A Dory do filme Procurando Dory é muito simpática, mas tem um sério problema de memória recente. Dory? Sim. Nós éramos amigas. Não. Era muito divertido porque eu contava uma história e você se esquecia totalmente dela. E eu te contava várias e várias vezes. Já no filme Como Se Fosse a Primeira Vez, o personagem Henry se apaixona por Lucy. A cada dia que amanhece, sua memória é apagada e ela não se lembra de ter conhecido Henry. Há muitos mitos por trás do tema. Por isso, tire suas dúvidas agora no Mulheres e entenda melhor sobre a amnésia. Esse filme, Como Se Fosse a Primeira Vez, é muito legal, né? Ele é muito bom. E essa personagem famosa, né? Que ela lembrava, só que ao fim do dia ela esquecia, né? E aí ele fazia um vídeo pra ela, todo dia quando acordar pra ela assistir o vídeo. Isso aí já é a Kátia contando spoiler do final do filme. Foi spoiler de Fica claro que eu não contei nada. O filme mostra Mas são como 30 um homem, anos esse filme. ensina um homem que ele deve reconquistar a mulher todo santo dia de manhã. Isso mostra o quanto que a gente tem que sair daquele quadradinho da gente que a gente falava há pouco. Ah, o que importa sou eu e o outro deixo pra lá. A gente vive numa sociedade e a gente tem que aprender a facilitar a vida e ajudar a vida de quem tá com a gente. É verdade. Não só num momento amoroso. Porque, por exemplo, no caso de amnésia, você tá me dizendo que é um sintoma. Não é uma doença, a amnésia? Exatamente. A amnésia é a perda ou a dificuldade de memorização. Pode ser tanto de memórias mais antigas, como a gente chama de amnésia retrógrada. Eu tenho um problema e esqueço aquilo que eu já fixei. Como pode ser uma dificuldade em fixar novas memórias. É uma amnésia anterógrada. Como o da peixinha, né? A peixinha Dory, ela tem uma dificuldade em fixar novas memórias. Então os relacionamentos dela são rápidos. Se ela se distrair e voltar, ela já não sabe o que estava acontecendo, né? Mas o que difere, então, de um sintoma que é a amnésia para um lado do esquecimento mais severo, quer dizer, aquele que é progressivo, e aquele que é momentâneo? Então, a amnésia é um sintoma e ela pode ser decorrente de várias doenças. Algumas são crônicas, outras são agudas, algumas são transitórias, outras são sequelas. Depende da causa, Kátia. Existe a amnésia que é transitória, por trauma ou por uma questão psicológica. Tem até uma doença chamada amnésia global transitória, que dura algumas horas e a pessoa se recupera. Agora, se a pessoa tiver uma lesão cerebral, por exemplo, uma infecção cerebral e lesar os dois lobos temporais, que é quem fixa a informação. Esta amnésia pode ser eterna, né? Se a pessoa tiver uma cirurgia, se tiver um AVC dos dois lados, um trauma grave de crânio, então existem formas e formas. O Alzheimer, por exemplo, é uma causa de amnésia progressiva, crônica, que pode chegar a ser muito grave. Então é errado a gente falar, fulano de tal está com amnésia. A amnésia é um sintoma, é igual dizer, fulano de tal está com fraqueza, está com febre. Isso não quer dizer sobre a causa. Não. A amnésia só mostra que ele está esquecido. Agora a causa por quê, disso né? é variada. Precisa ver se a amnésia é dificuldade em fixar novas memórias ou esquecimento para outras coisas e a causa exata. Olha, a gente tem mitos e verdades aqui, vamos para eles, para a gente conseguir entender bem, porque é bem complexo o assunto. Ó, quando ficamos um pouco esquecidos, nem sempre o problema está no cérebro. Verdade. Na verdade, a amnésia é um sintoma do cérebro. Só que às vezes o problema não é no cérebro. Às vezes é no ritmo de vida, é numa glândula fora do cérebro, como tireoide. Então a pessoa com hipotireoidismo, a pessoa às vezes menopausa, muito sintomática, pode ter um pouco de esquecimento, na fibromialgia, na depressão e na ansiedade, aí também tem a ver com o cérebro. Às vezes por falta de vitamina B1,
B12. Também né? deixa? Pode deixar esquecido. Sono, noites mal dormidas, pessoas muito sobrecarregadas podem ficar um pouco esquecidas, pessoas desorganizadas. Nesses casos, quando é extracerebral, o sintoma ele é mais leve. A pessoa esquece alguma coisa e lembra de outras. As amnésias mais graves, elas são decorrentes de lesões cerebrais, principalmente dessa região na lateral, chamada hipocampo. Então, tem uma regiãozinha do cérebro que é importante, é como se fosse o REC do videocassete. Que começa a gravar, né? Se você tiver uma lesão nessa região dos dois lados, dos hipocampos, você vai ter dificuldade em fixar novas memórias de forma, às vezes, muito grave. Vamos ver mais um mito ou verdade? Ó, uma pessoa pode lembrar muito bem do passado e ter dificuldades com eventos recentes. Volta e a gente vai falar sobre isso. Voltando com o Dr. Leandro Teles, olha, uma pessoa pode lembrar muito bem do passado e ter dificuldades com eventos recentes. Mito ou verdade? Verdade, né? Verdade, Isso né? é comum com algumas patologias. São sistemas diferentes, Kátia. A sua função de fixar novas memórias depende de algumas estruturas cerebrais, dentre elas o hipocampo, que fica nos lobos temporais. Agora, uma vez que você fixou a memória, ela fica guardada de forma espalhada no cérebro. E o sistema de evocação é outra coisa. Então é muito comum a pessoa ficar esquecida para coisas recentes, não sabe o que tomou café da manhã hoje, o que comeu ontem, né? E sabe coisas de 10 anos atrás, 15 anos atrás. Quem conhece pacientes com doença de Alzheimer sabe disso. Às vezes ela está com uma riqueza de detalhes, coisas bem antigas, e esquece coisas que aconteceram há 2, 3 minutos atrás. Por serem sistemas completamente diferentes, uma coisa é fixar, outra coisa é evocar. Agora, a gente sabe que você até já falou sobre o Alzheimer. É difícil o diagnóstico ser feito, na maioria das vezes, bem no início da doença. Justamente porque a gente começa a achar, é normal esquecer algumas coisinhas de presente, mas do passado a pessoa lembra, porque eram momentos felizes. Isso é um problema, porque às vezes a pessoa só começa a se preocupar quando ela começa a confundir coisas importantes da vida, ou quando começa a não reconhecer pessoas, e aí o estágio já é moderado. Tem que entender que o Alzheimer começa com dificuldade de memória recente, de coisas do dia a dia. Então, qualquer problema de memória em pessoas acima dos 60 anos, isso já é um sinal de alarme. Melhor procurar ajuda médica. Sempre melhor, né? Percebeu algo de diferente, saiu do que era normal para essa pessoa, vai no médico. Sem dúvida. Né? Vamos ver mais um? O esquecimento é um processo fisiológico normal. Verdade. Mais uma verdade. O esquecimento, ele é tão importante quanto você lembrar. Tem gente que confunde, acha que memória boa é a memória perfeita, que lembra de tudo. Isso não, isso é ruim também. O sistema de memória precisa lembrar o que é importante e precisa esquecer o que é irrelevante. O sistema de esquecimento é importante para você superar traumas, problemas, frustrações. Não dá para lembrar de tudo. Também seria impossível. Imagina quanta de informação que chegou até você dá, durante né? a vida. É importante essa faxina, né? Então o esquecimento é muito importante. Ele vira doença quando ele passa a atrapalhar a sua qualidade de vida. Quando você passa a esquecer aquilo que você não quer. Você se depara com algo importante e depois não consegue evocar. Então, nesse momento, há um problema, que pode ser de atenção, de memória, de vivência, pode ser cansaço, problema na tireoide, aí o médico vai te ajudar. Agora, o esquecimento é normal. Sabe que existe uma doença chamada hipermnésia. Que é pessoas que hipermnésia? não conseguem esquecer. A pessoa Lembra de tudo em detalhes? detalhezinho irrelevante. Então, a gente lembra do sorvete que a gente gosta. Ele lembra da cor do botão, do sorveteiro que ele foi. Nossa Senhora. Isso, a pessoa fica transtornada. Mas é uma doença que atinge qual área do Na verdade, é cérebro? uma doença porque causa desconforto, mas na verdade são pessoas superdotadas que têm uma capacidade de memorização muito grande. Elas sofrem com isso, porque é bacana esquecer coisas que não são tão legais na nossa vida. Não. E para organizar a informação, é importante esse poder de síntese. E essa triagem do que é De importante ficar ou com o não. que interessa. Exatamente. Porque a gente vê que muitas doenças também, muita gente diz que o próprio câncer, ele vem de algo que aconteceu na sua vida, em alguns casos, né? Uma mágoa, um ressentimento que a pessoa não consegue digerir. Quer dizer, se a gente não esquece, você vai com aquele negócio que você vai criando um problema dentro de você, Exatamente. Mesmo que não seja um esquecimento total, só de você silenciar, tirar da frente do consciente, Já diminui, né? Você consegue perdoar quando você tem essa habilidade, você consegue passar por cima, lógico, leva o aprendizado, mas segue sua vida adiante. É verdade, como tem que ser, né? Vamos ver mais um? Em traumas cranianos, é muito comum perder memórias mais antigas. Eu volto, a gente vai falar se isso é um mito, se é uma verdade, por quê, né? Voltando com o Dr. Leandro Teles, ó, em traumas cranianos, é muito comum perder memórias mais antigas. Isso é mito, não é comum. Na verdade, no traumatismo craniano, você pode esquecer coisas relacionadas ao trauma, aquele momento, até coisas que aconteceram dias a semanas antes. Agora, as memórias antigas,
quem é você, quem são seus pais, onde você nasceu. Isso não. Isso está muito protegido. Isso está espalhado no cérebro. É comum pós-trauma a pessoa ter uma dificuldade com coisas pouco tempo antes e pode eventualmente ficar com dificuldade de fixar novas memórias. Então, a partir daquele momento, dificuldade de aprender ou fixar coisas novas. Mas não é comum perder memórias muito antigas. Não é impossível. Lógico, se a lesão for extremamente grande, extensa, né? catastrófica, a pessoa já vai ter déficits motores, dificuldade de fala, às vezes até em coma, aí vai perder. Mas para lesões pequenas, o mais comum é dificuldade do trauma para frente. Do trauma para trás, geralmente, são poucos dias a semanas. Vamos ver mais um. Existe amnésia psicológica? Verdade. Verdade? Existe. Então, vira e mexe aparece na imprensa casos assim, que a pessoa de repente esquece quem é a esposa, quem são os filhos, onde nasceu. Mas o que causa isso? Então, às vezes é um bloqueio mesmo. A pessoa faz exames totalmente normais, ela não tem nenhuma outra dificuldade e ela perde memórias antigas, às vezes de autorreferência mesmo. Então, não é que ela esqueceu, ela perde o acesso àquelas informações. Porque são informações talvez dolorosas, por problemas psiquiátricos, são quadros muito sérios, difícil condução e que geralmente trazem sintomas graves e transitórios. Então, vira e mexe aparece pessoas que acordou um belo dia e esqueceu da mãe. Mas ela tinha alguma coisa antes? Às vezes não. Transtorno psiquiátrico, essas coisas? Boa não? pergunta. Às vezes tem. Às vezes tem um quadro de depressão, às vezes tem um quadro de ansiedade, às vezes tem um transtorno de personalidade. Às vezes não. Às vezes o primeiro quadro psiquiátrico pode ser amnésia. Então, lógico, que é um diagnóstico de exclusão. Todos os pacientes com amnésia merecem ser atendidos, bem examinados e eventualmente submeter a exames clínicos e neurológicos. Mas existe a causa psiquiátrica, onde os exames são normais e o quadro vai demandar o tratamento psiquiátrico mesmo. É sério, né? É sério, é sério. Vamos ver mais um? Tem o último? Então, volto para as nossas perguntas. Mas não está pronto ainda? Tá? Olha, voltando com o Dr. Leandro Teles, tem muita dúvida chegando. Vamos para a primeira delas? Olha, a Isilda diz o seguinte: meu avô tem 75 anos e tem apresentado sintomas esquisitos. Ele repete perguntas, guarda objetos, esquece onde guardou, passou a atrasar pagamentos de contas e parece meio perdido. Isso é da idade ou ele pode estar com Alzheimer? Isilda, excelente pergunta, né? Acho que muita gente em casa deve estar passando por situação semelhante. Isto não é da idade. Não? Nem aos 75, nem aos 80, nem aos 90. Não é normal isso Não é acontecer. normal acontecer. O envelhecimento, ele pode trazer alguma dificuldade pontual que geralmente a pessoa consegue lidar no dia a dia. Aqui a gente está percebendo um impacto na qualidade de vida, impacto na segurança, no grau de independência. Então, nessa idade, sem dúvida, tem que levar no médico. Pode ser Alzheimer? Pode. Até porque é uma das principais causas de demência nessa idade. Mas pode ser múltiplos AVCs, coisa, né? pode ser depressão, pode ser hipotireoidismo e assim por diante. Procurar o médico, sem dúvida. Agora, gente, pense no seguinte, a gente está falando de uma idade de 75 anos do avô da Isilda. Tem gente muito mais nova que também começa a passar por isso, né? Tem. E aí acha que é o estresse. E o pior é quando a gente se autodiagnostica. Né? Tem que tomar cuidado. Qualquer sintoma de memória progressivo, buscar um médico. Quando você esquece coisas importantes, por exemplo, recados importantes, repetir a mesma pergunta, não pagar conta, quer dizer, quando chega nesse nível de complexidade, passou da hora de procurar um médico. Quer dizer que está com Alzheimer? Não. Quer dizer que precisa passar no médico para ele identificar se é o problema cerebral ou não e qual é a melhor conduta. O médico que vai fazer o diagnóstico para a gente, não é a gente que tem que se autodiagnosticar de jeito nenhum. Perfeito. Vamos ver mais um? Maria Isabel, olha, meu primo sofreu um acidente de moto há anos e desenvolveu amnésia. Olha lá. Esqueceu tudo que passou na vida dele nas semanas que antecederam o acidente e depois sua memória ficou limitada a poucos minutos. Ele não consegue memorizar mais nada, perdeu o emprego e hoje depende completamente dos outros. Existe chance de recuperação? Então, esse quadro que a Maria Isabel descreveu, é o que a gente acabou de falar com relação ao trauma. Ele teve um traumatismo craniano, esqueceu semanas, o que aconteceu semanas antes. Essa é uma chamada amnésia retrógrada, para trás. Mas o mais importante, ele ficou a partir daquele momento com dificuldade em fixar novas memórias. Muito provavelmente, na batida, ele bateu o cérebro no osso e teve lesão nos dois hipocampos. Quer dizer, nos dois lados? Nos dois lados. Então ele pode resgatar memórias antigas, mas ele vai ter dificuldade em fixar novas memórias. Mas ele esqueceu tudo. Não, que passou mas ó, nas semanas que antecederam. Mas aí, há 10 anos atrás, sim. pode lembrar.
Mas e como que acontece isso? Não é uma região só que guarda, vamos dizer, 30 anos, não? 2 anos, 3 anos? Então, o hipocampo, essa região lateral, ela é importante para fixar novas memórias e é importante para você ler o que você fez nas semanas últimas. Mas quando passa de semanas, olha aqui uma imagem, legal. Ah, isso aqui é legal pra gente entender isso, né? Olha lá, essa região verde é a região que machucou no trauma desse rapaz. Porque essa região é a região que a Dori, a peixinha, tem lesão também. Porque ela tem uma dificuldade em fixar novas memórias. Essa área em verde, que é o lobo temporal, é importante para fixar novas memórias e para trazer memórias dos últimos dias e semanas, só. Quando a memória ela é mais antiga, ela está espalhada. Ah, então e por isso não que... precisa dessa região. Então por isso que o Alzheimer também as pessoas lembram com muita facilidade, de momentos que você fala, gente, mas nem eu lembrava isso. Volta na nossa analogia do videocassete. Essa região é como se fosse o REC de videocassete. Essa região verde. Mas depois que eu gravei minhas fitas VHS, para eu assistir essas fitas eu não preciso mais disso. Eu posso usar só o play. Porque aí você já está com tudo guardado espalhado ali, espalhadinho. Por isso que a pessoa pode ter dificuldade de coisas recentes e lembrar de coisas antigas. São sistemas diferentes. Nesse rapaz, a gente tem sim uma amnésia dali para frente, por lesão dos 2 hipocampos, e tem um pouco de dificuldade nas memórias que são recentes nas últimas semanas. Mas ela pergunta se tem como reverter isso. Olha, aí depende muito do tamanho da lesão. Ela falou em anos... pós-trauma, né? Se não me engano, ela falou há anos atrás. Já começa a ficar um pouco mais difícil. Quanto mais tempo passa, existem pacientes que, infelizmente, ficam com sequela definitiva. E é impressionante, a pessoa pode estar ótima, raciocínio, fisicamente. Se ela não tem memória, é muito difícil trabalhar e ter vida produtiva. Porque cada novo encontro não tem a cola do tempo, né? É como se eu não soubesse agora o que eu estou fazendo aqui, o que a gente conversou antes. É muito difícil conduzir um trabalho assim. Mas vamos supor que tenha acontecido um acidente recentemente e a família perceba que a pessoa está nessa condição. Quais são os tratamentos que podem ser feitos para estimular que essa pessoa volte a ter as suas lembranças como antes? Primeira coisa é estimular o máximo possível essas lembranças. Levar fotos, falar, estimular. Existem até terapias, né? Terapias neuropsicológicas, fono faz, TO faz, psicólogos fazem, tratamento médico quando a lesão tem inchaço, sangramento. Então é importante uma equipe multidisciplinar. Logo depois do trauma, os primeiros 6 meses são críticos. Antes de 6 meses a gente não fala em sequela. Tem pessoas que às vezes incham o lobo temporal e depois melhoram. Agora quando passa 2, 3 anos e quando você olha a imagem da ressonância, examina o paciente e percebe que a lesão foi muito catastrófica, esses casos podem ser sequelares. Aí lógico, tem que aprender a conviver com o sintoma, porque essa pessoa tem longevidade normal. Sim. Mas ela vai sempre precisar de uma ajuda de alguma pessoa ao lado dela, perto dela, para que as coisas façam sentido, né? Por isso que a gente tem que sempre pensar, gente, em evitar tudo isso. Tem muita coisa que a gente não consegue evitar, mas tem muita coisa que a gente consegue evitar. Um acidente, se usa moto, capacete adequado, ou então controlar a hipertensão para não ter um AVC, quer dizer, pensar de uma forma um pouco mais preventiva em relação à sua vida, né? Perfeito. Porque lesão neurológica, às vezes é difícil de reversão quando ela é muito grave. Então tem que antever hábitos saudáveis de vida, boas escolhas. A questão do acidente é fundamental. A velocidade, o capacete, o cinto de segurança, os mecanismos de proteção do próprio veículo, cada vez são mais exigidos. Tudo isso é importante, porque depois tratar é muito complicado. E às vezes não se consegue reverter, nem um pouquinho que seja, depende da situação. Às vezes não, quase sempre a pessoa pós-trauma ela melhora, mas existem casos que a pessoa fica com sequela e dá muita dó. Porque acontece em pessoas geralmente jovens, né? Verdade. Quantos anos produtivos se perdem com uma dessa? Olha, eu vou passar os contatos do Dr. Leandro Teles. Se você quer saber um pouco mais sobre a amnésia ou outros temas, pode entrar no site dele que tem muita informação lá. www.leandroteles.com.br. Facebook também tem muita gente deixando sugestões de temas pra gente falar, também é bem-vindo, né? Muito bem-vindo. Facebook? O Facebook é uma fanpage, Neurologista Leandro Teles. Tá. Neurologista Leandro Teles, um L só. No Instagram, Neuro Leandro Teles. É só você entrar lá e deixar suas opiniões. Boas férias, boas memórias. Recentes e antigas. Recentes e antigas. Beijo, obrigada. Um beijo nas meninas, viu?